Olá, tudo bem com vocês, irmãos? É um prazer, é uma alegria estar aqui na presença de Deus, né? E de vocês também, para levar um pouquinho do conhecimento. Eu estou aqui fazendo um estudo do livro de Gênesis. Nós paramos no capítulo 5, né? No capítulo 4. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Gênesis, esse estudo que nós estamos lendo. Vamos conhecer um pouquinho o nosso Deus, como que aconteceu, a nossa origem, de onde viemos. Então a gente vai conhecer, né, como que Deus age em certa circunstância, porque às vezes a gente acha que é tudo normal, que é tudo santificado, que as coisas, né, estão perdendo com o tempo os ensinamentos de Deus, está perdendo, né, por esse tempo que estamos passando. Muitas coisas novas estão aparecendo, coisas que não estão licitamente, né, conforme os mandamentos de Deus. E o homem, por esta razão, o homem está sofrendo. E eu resolvi, né, fazer uma leitura da Bíblia, né, porque muita gente não tem esse tempo de ler a Bíblia. Então eu estou lendo esse meu canal. Se você entrar no meu canal, se inscreva no canal. Aqui você vai aprender. Eu estou lendo o livro de Gênesis e também o livro de Salmos. Estou fazendo estudo com o livro de Salmos e o livro de Gênesis. Então, que nós possamos aprender mais a conhecer o nosso Deus, porque só conhecendo a Deus é que você vai começar a obedecer os mandamentos dele. Se você não conhece, como que você vai obedecer a alguém que você não conhece? Você segue a multidão, mas e se a multidão estiver errada? E se a multidão está seguindo um outro caminho? Porque talvez a multidão também está a mesma coisa que você. Está andando atrás de alguém que está errado, que também nem conhece. Finge que conhece e não conhece. Então é importante a gente fazer um estudo, né, da palavra de Deus. Então, se você se inscrever no canal, tem muitos vídeos, eu já li eu tô no Gênesis, ainda tô no início, dá para você aproveitar, assistir os vídeos anteriores, os capítulos anteriores que eu já li. E vamos então falar sobre o Gênesis 5, né, o capítulo 5, que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Está observando? Deus, ele não criou só Adão e Eva, né? Colocou só no jardim só Adão e Eva. Então aqui fala, aqui dá a entender que Deus criou vários homens, ele não criou um só. Que ele fala, ó, homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança. Conforme a sua imagem, deu o nome de Sete. E Adão viveu, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Adão que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Agora você imagina, nós estamos em 2022, na nossa era. Agora, só Adão viveu 1000 anos, quase 1000 anos, né? 930 anos. Foram muitos anos. Então, o mundo que nós habitamos hoje não é incontável. Ninguém sabe quantos anos que tem esse mundo. Ninguém sabe quantos anos exato tem esse mundo. Sabe que esse mundo existiu, começou no começo, mas ninguém sabe do começo quantos anos que esse mundo tem. Nós estamos vivendo em 2022 porque o homem começou a contar essa data em diante para deixar a gente, né? Tanto que lá na China, eles têm um outro calendário.
Então, eles estão bem mais adiantados em anos, né, do que nós. Então, vamos continuar nossa... O que importa aqui é a gente conhecer, né, um pouco da história de Deus e do homem também, como ele foi criado. Então, Adão viveu, depois que ele gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. Aqui não fala quantos filhos e nem quantas filhas que ele teve. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Aí Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Então, todo esse tempo de Sete, né, que é o filho de Adão, ele viveu 105 anos, gerou Enos, o primeiro filho dele, creio. E depois ele gerou outros filhos e viveu 807 anos. E a vida de Sete foi 912 anos e ele morreu. E toda a vida de Sete, e Enos, aliás, deixa eu continuar aqui, Enos viveu 90 anos e gerou a Quenã. E Enos viveu 815 anos e gerou, depois que gerou a Quenã, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Enos foi 905 anos e morreu. E Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. E Quenã viveu, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Quenã foi 910 anos e morreu. E Malalael viveu 65 anos e gerou Jared. E Malalael viveu 830 anos depois que gerou Jaredes e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Malalael foi de 895 anos e morreu. E a gente observa aqui, não sei se vocês estão observando, porque quando Adão gerou, né, o que aqui fala que gerou Sete, então ele gerou filhos e filhas, e não fala sobre os outros filhos dele, só fala a descendência, né, de alguns, não sei porquê, mas não comenta, né, dos outros nem se toca, só fala que teve filhos e filhas, nem fala a quantidade de filhos e nem a quantidade de filhas, né? Só fala que ele gerou filhos e filhas. E aí você me pergunta, mas por que acontece isso? Porque fala só de cada família, representando. É que aquela família estava representando, né, a geração. Por isso que não fala, porque aquele principal, né, que estava, como diz, ele estava representando toda aquela família, como assim, suponho, digamos assim, meu marido, ele é o cabeça, né, dessa geração que vai passar tudo, então só vai falar sobre ele, não vai falar sobre os outros. Então é assim que se falavam, porque se fosse falar isso, todo mundo, quantos, né, não teria nem papel para falar toda essa geração, então eles colocavam só alguns mesmo. E Jared viveu 162 anos, gerou Enoque, e Jared viveu 800 anos depois que gerou Enoque, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Jared foi de 962 anos. Aqui a gente observa que Jared, ele viveu mais tempo. Ele viveu mais tempo até do que Adão, porque Adão, ele viveu 930 anos que Adão viveu. E Jared, ele já viveu mais, ele já viveu 962 anos. E nós temos um outro também que viveu mais do que Jared, quer ver? Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas.
E toda a vida de Enoque foi de 365 anos. E Enoque andou com Deus e ele desapareceu porque Deus o tomou. Aqui fala que Enoque andou com Deus. Foi o único que fala na Bíblia que quem andou com Deus foi Enoque. Aí você pergunta, mas como ele andou com Deus? Ele andou com Deus. Deus esteve aqui andando com ele. Tanto que Deus o levou ele. Porque aqui mesmo fala, e Enoque andou com Deus e ele desapareceu porque Deus o tomou. Se ele estava andando com Deus, é lógico que Deus iria, né, levar ele. Então tem muita gente que fala que ele estava no mato, talvez um leão comeu ele. Tem muitas histórias assim que isso falam. Mas se Enoque estava andando com Deus, é lógico que ele foi embora com Deus. Deus levou ele. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Matusalém, ele é filho de Enoque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Matusalém foi de 969 anos. Foi o único que viveu mais tempo. Foi Matusalém. Ele viveu 969 anos. Porque Matusalém, ele viveu... Jared, né? Jared viveu 962. E Matusalém viveu 969. Então, viveu mais 7 anos mais do que Jared. Vamos lá. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e lhe deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque viveu, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. E Noé tinha a idade de 500 anos. E Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Já pensou? Noé tinha a idade de 500 anos quando ele começou a gerar filhos. E foi nessa época que já estava a terra, né, já estava muito poluída, não, habitada, né? Já tinha muita gente. Então, por que fala aqui que Enoque andou com Deus? Deus estava já aqui ensinando o povo, né, a andar no caminho de Deus, guardando, né, esse povo, essa descendência de Adão. Porque não é todos que Deus os guardou, a gente observa que não foi todos. Então, e Deus estava já orientando Enoque para passar para os filhos dele, tanto que ele teve filhos, né? E o filho dele viveu muitos anos também. E foi através de Enoque que a descendência de Enoque veio Noé, né? O homem para quem Deus também esteve do lado dele, andou com ele também. O Espírito de Deus estava acompanhando ele, e que ele veio, né, falar para nós sobre o dilúvio. Então, o que isso nos passa é que Noé, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele sabia quem era Deus. Por isso que ele obedeceu a palavra de Deus. Deus falava com ele. Então, era muito íntimo, né? Existia uma intimidade aí entre eles. Então, eu vou parar por aqui. Nós ainda temos um capítulo. Eu vou ler que ainda tá tendo tempo ainda. Vamos ler esse daqui, o capítulo 6, que é a corrupção do gênero humano. E quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, eles nasceram filhas.
Então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá com os homens para sempre, porque ele é mortal, sua vida será de 120 anos. Aí que começou, né, a diminuir os anos dos seres humanos, porque os anjos eram imortais, mas os homens não eram. Eles morriam. E nessa época, os anjos de Deus, eles habitavam junto com os homens aqui na terra. Imaginou? É por isso que Noé andava com Deus. Os espíritos, os anjos de Deus andavam aqui na terra junto com as pessoas. Tanto que se você vê quando Noé, né, ele foi entrar na arca, quer ver? Vou ler e você vai ouvir. Olha só. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram mulheres para si de todas as que escolheram. Então o Senhor disse: o meu espírito não contenderá com os homens para sempre, porque ele é mortal. Sua vida será de 120 anos. E naquele tempo havia gigantes na terra, e ainda depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses gigantes eram fortes, homens famosos que houve na antiguidade. E o Senhor viu que era grande a maldade do homem sobre a terra, e que todos os pensamentos e intenções do seu coração eram maus em todo o tempo. Então o Senhor se arrependeu de haver criado o homem na terra e feriu o seu coração. E o Senhor disse: exterminarei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, répteis e aves do céu, porque me arrependo de os haver criado. Mas Noé achou favor aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Ele era um homem justo e sem mácula, e sua geração. E Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Javé. E a terra estava corrompida diante de Deus, estava cheia de violência. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca, reveste de betume por dentro e por fora. E faze-a dessa maneira: o comprimento da arca será de 300 covados, e a sua largura de 50 covados, e a sua altura de 30 covados. Faze uma janela na arca, em cima de um covado de altura, e colocarás a porta da arca em seu lado. Faze-as com andares embaixo, o segundo e o terceiro. Então, quando a gente observa que quando Deus resolveu trazer o dilúvio aqui na terra, já tinha milhões e milhões e milhões de anos essa terra. Porque se você observar que cada homem viveu mais de quase 1000 anos, então já tinha muito tempo. Não foi assim de um dia para outro, de uma hora para outra. Então a terra já estava muito contaminada, principalmente depois que os filhos de Deus, eles tomaram, né, as mulheres também, eles tiveram filhos com as mulheres. E ficou aquela abominação na terra. Os homens começaram a ser maus. E aí Deus pega e queria destruir a terra. Só por causa de um homem, de Noé. Ele não destruiu a terra. Por amor de um homem, ele não destruiu. Talvez você falava assim: mas por que ele não pegou Noé e levou ele para o céu, ele e a família dele, e acabasse com essa terra? Como ele fez com Enoque. Ele não levou Enoque, por que ele não levou Noé também? Isso tudo é uma indagação, né, que a gente pensa: por que ele não acabou, então, quando ele veio o dilúvio, não acabou com tudo? Só que ele fez um homem para habitar aqui na terra. A Bíblia fala que ele arrependeu porque criou o homem. Mas só como a palavra dele não volta atrás. Ele se arrependeu.
mas ele não voltou atrás. Isso nos traz um conselho. Muitas pessoas, eu vou falar isso talvez fora do texto aqui, do contexto, mas muitas pessoas fazem negócios e volta atrás. Arrepende, às vezes ela compra um determinado produto e arrepende daquele produto que comprou e vai devolver. E a Bíblia fala que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ou às vezes a pessoa promete que vai em tal lugar e não vai. Então tudo isso gera consequência, gera um pecado, e o pecado gera a morte. A morte que eu digo nesse sentido, pode gerar a morte mesmo, né? A destruição da pessoa. E Deus, ele viu, não, eu não fiz um homem para me destruir ele. Eu vou salvar Noé e a família dele. Eu não fiz a terra, porque ele fez a terra para ser habitada pelo homem e não para destruir a terra, para que o homem viesse a amar. Foi por isso que ele não levou Noé, porque ele poderia ter levado e acabado com a terra, né? Levado Noé para o céu. Mas só que a palavra dele, aí o que aconteceria? Eles seriam fracos, né? Ele mostraria um fraco, porque quando você faz um projeto e você não concretiza aquele projeto, você para no caminho, eu não vou mais fazer porque assim, assim, assado. Eu me arrependi de fazer, não vou mais fazer. Você é o quê? Você é um fracassado, porque você pegou um projeto e não foi até o final, você parou no caminho. Então você é um fracassado. E Deus, ele não era fracassado. Não, eu não vou parar, eu vou continuar, eu não sou fracassado. Então, esse é o pensamento de Deus. Esse é o pensamento certo. E aí ele mandou fazer, né, a arca, né? Aí ele falou: eis que farei trazer água do dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne que tenha em si espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. E eu exterminarei minha aliança contigo, e tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. E tudo o que vive de toda a carne farás entrar na arca, um casal de cada espécie, para que permaneça vivos contigo, serão macho e fêmea. Entre contigo um casal de aves, segundo a sua espécie, um casal de gado, segundo a sua espécie, um casal de toda répteis da terra, segundo a sua espécie, de 2 cada espécie, para conservares vivos. E toma contigo de tudo o que se come, ajunta-o para ti, e isto será para teu alimento e para eles. E Noé fez isso, e tudo conforme o que Deus lhe mandou. E foi assim. Aí, o que nós observamos aqui? Quando Deus veio o dilúvio, ele simplesmente quem se salvou foi só Noé e a família dele. Os outros homens todos foram mortos pelo dilúvio. Então, aqueles gigantes, né, que existiam, eles também morreram. Então, aqueles gigantes que eram filhos dos anjos, eles morreram. Noé não era filho de gigante. Noé não era filho de gigante. Então Deus não era filho de gigante, não era filho de anjos, né? Noé já era filho da descendência de Adão. E Deus destruiu toda aquela geração que era descendente de anjos. Deus destruiu. Para que a terra não fosse mais corrompida, acho que já estava corrompida demais. E Deus destruiu. Aí ele começou, né, uma nova vida aqui na terra, que nós vamos continuar no próximo vídeo, no capítulo 7. Não perca, que vai ser maravilhoso. Um forte abraço, se inscreva no canal, e essa história ainda não chegou ao fim.
Um abraço, gente.